Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Mariana e agradeço a sua companhia. Nesse podcast, a gente conversa com integrantes ou pessoas que têm alguma relação com a comunidade brasileira aqui em Melbourne e na Austrália. Os nossos convidados contam um pouco das suas trajetórias pessoais e profissionais no país. Como trilharam ou estão trilhando um caminho para conquistar a residência permanente aqui na Austrália. Eles também nos dão detalhes de como é exercer suas profissões por aqui. Hoje, a nossa convidada nesse episódio é Elizabeth Callahan. Ela veio como estudante aqui para a Austrália em 2007, estudou aqui para se tornar uma psicóloga, hoje é uma psicóloga registrada aqui na Austrália e vai contar como ela trilhou esse caminho para chegar até aqui. Falar um pouco também, né, Beth, se der tempo, dessas questões de como lidar com a adaptação aqui no país, né? Todos os imigrantes passam por isso, enfim, seja vindo com visto de estudante, seja com visto de trabalho aqui, e também um pouco da sua trajetória, porque você no Brasil, você saiu de lá muito nova ainda, você nunca nem tinha pensado em ser psicóloga quando você estava lá, você atuava em outra área, né, completamente diferente. Seja Sim, bem-vinda, né, ao Bastidores do Intercâmbio, prazer ter obrigada, você aqui. obrigada. Sim, não, eu nunca nem tinha passado pela minha cabeça, eu acho que eu não estava nem planejando o que eu queria fazer profissionalmente. Eu trabalhava num banco no Brasil Hum, e foi o primeiro emprego que eu consegui. Eu, na época, não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro para poder bancar meus estudos nem nada. Eu falei, bom, então tem que arrumar um emprego e aí depois eu começo a estudar. E aí eu estava estudando administração. uhum, Nesse emprego, que foi, tipo, o gerente do banco fala, né: "Se você quiser seguir uma carreira aqui, acho que você deveria estudar". E aí eu fui e comecei a estudar, administração na faculdade, só que eu odiava meu emprego no banco. Mas hum. eu estava indo, foi indo, foi indo. Eu falava: "Bom, a hora que eu acabar a faculdade, talvez eu procuro outra área". E aí eu tinha esse namorado que eu na época que eu tinha, ele falou: "Ah, por que que a gente não viaja um pouco pra fora Hum. e tenta, sei lá, fica trabalha em outro país ou estudar lá fora e ver como é que é". Porque ele já tinha ido com a família dele para os Estados Unidos, viajado com Uhum. eles pra Europa e tinha algo achado legal. E aí eu pensei: "Não, eu acho uma boa ideia, só que eu não tenho dinheiro nenhum, então eu tenho que juntar, me preparar". Aham. E aí eu lembro que eu comecei a pesquisar, e aí eu fui achando, fui me empolgando mais, aí eu fui lá e falei pra minha mãe: "Mãe, acho que eu vou trancar minha faculdade e vou começar a juntar dinheiro pra fazer um intercâmbio e estudar fora". Pra sua mãe foi tranquilo, ela Minha mãe falou: achou. "Ah, filha, tá bom, se é isso que você quer, Você então nunca tinha vai". falado em fazer intercâmbio antes? Era uma coisa que Não, não tinha passado ainda pela sua cabeça até então, assim? não, mas eu sempre quis viajar. E Tá. aí eu lembro que antes de eu ter, estudado, pego meu emprego no banco e estudado, começado a faculdade de administração, Hum. eu queria fazer turismo. Uhum. E a olha a minha cabeça, fazer turismo para eu viajar, sem ter sem ter Vou pensado nem fazer o que turismo porque eu gosto de viajar. exatamente, sem É. pensar que a pessoa formada em turismo faz. Sim, sim. E aí, antes disso, quando, sei lá, tinha uns 14 ou 15 anos, eu falei pra minha mãe: "Mãe, eu quero ser Ah, aeromoça para eu viajar". E aí eu eu já lem tive esse sonho também, quero ser aeromoça. E aí eu falei: "Mas eu quero ser almoço internacional". Aí eu peguei e falei assim: "Mas eu tenho que começar a estudar inglês". Aí minha Uhum. mãe foi lá, pagou meu curso de inglês, aí eu comecei, estudei, tipo, Aham. comecei desde o comecinho lá do nível zero Sim. até o último nível. E aí eu lembro meu tio falando pra mim, "Mas aeromoça? Você sabe o que que aeromoça é? É tipo, é uma garçonete num nível um pouquinho mais alto que trabalha no avião. É isso que você quer?" É uma garçonete que trabalha no ar, é mais ou menos isso. É, É, e tem uma tipo vida um pouco diferente, né, de uma garçonete que trabalha num restaurante, enfim. sim, e aí ele meio que, sabe, não sei como é que fala o ditado lá, choveu não é choveu na minha horta, tipo, sei Jogou um lá, balde de água jogou fria, água de digamos assim. sim. E aí eu falei: "Bom, então a aeromoça não vai ser alguma coisa que eu viagem e tal". Então Hum. essa é a única coisa que eu tinha pensado na época, alguma coisa que viagem. E aí eu lembro que eu tentei passar apliquei, né, tipo, pra USP, as faculdades lá que não de graça, né, que não pagam, não Uhum, passei em nada. uhum. Fez E vestibular, fiz né, nessas vestibular, sim, universidades, e não não passou? entrei em nenhuma.
E aí foi por isso que eu falei: "Então o negócio é arrumar um emprego, aí eu pago a faculdade". Na minha época não Sim. tinha aquela que depois que foi a minha irmã estudou, ela pegou bolsa, que acho que mudou da época, nem sei os nomes É, da agora, tem ProUni, que é bolsa, tem FIES, que é para você financiar e pagar depois o seu sim, curso, então não tinha enfim. nada Uhum. disso na época. E aí, então, era arrumar um emprego e Pra pagar a depois para pagar a faculdade. faculdade. Uhum. Aí foi o que eu fiz. E aí, depois que eu conheci esse namorado da época e tal, eu falei: "Bom, a ideia é legal, já dá um pouco com as ideias que eu tinha antes de viajar e Uhum. sair". E aí foi isso que eu fiz. Eu comecei, parei, tranquei a faculdade e comecei a juntar, juntar, juntar até eu ter o dinheiro suficiente que era para pagar o curso, né, era o curso de inglês e a entrada do meu curso de cabeleireiro. Que foi um curso profissionalizante que você fez. Agora, voltando um Isso, pouquinho, você fez esse planejamento a partir de uma ida sua a uma feira de isso. É, intercâmbio, né, em que você visitou estandes e isso, algumas isso. agências de intercâmbio, enfim, que te deram essa ideia de você vir já com visto mais longo. Que, aliás, é uma coisa que muita Sim. gente faz até hoje, né? Quem pensa Uhum. em vir já para ficar por um tempo mais longo, tentar até um visto de trabalho, um visto permanente, já vem com um plano, né? Vou estudar inglês primeiro, no primeiro ano, enfim, ou primeiros meses, depois, e aí eu já vou com um plano para fazer um outro curso em seguida, que aí pode ser um curso profissionalizante que a gente chama de curso VET aqui, ou um curso de ensino superior, enfim. É. E aí foi daí que surgiu esse planejamento? Isso. A gente foi numa feira e nessa feira era só sobre a Austrália. Uhum. E aí, quando eu tinha ido na feira, eu achei que era sobre vários países, porque a gente estava pensando talvez Irlanda ou Uhum. algum país da Europa. E aí eu lembro que eu passava nos stands, assim, a pessoa falava: "Onde você vai? Pra Melbourne? Aham. Melbourne, Sydney, Brisbane, Queensland?" Eu falei: eu não conheço". E aí eu lembro que eu parei em um stand, era Byron Bay, estudar em Byron Bay, tinha Aham. várias fotos, eu falei: É que esse lugar lugar que eu lindo, quero. eu quero esse, quero ir pra Byron Bay, que Byron Bay, lugar". para quem não sabe, uma cidadezinha que fica em New South Wales, né, É. mais para o norte, né, Acho que é bem perto da divisa com da divisa com Queensland, Queensland, e é uma é. cidade, assim, paraíso dos Lindo, surfistas, várias lindo, praias lindo. lindas, enfim, já passei umas férias lá, belíssima. Uhum, Mas é uma cidade bem pequena e bem pacata, né, é mais para sim. quem tem esse estilo de vida, quem gosta mesmo desse contato com a natureza, com a praia o tempo Uhum. todo, enfim. É outra vibe. É, Eu acho que é. na época a minha intenção era um lugar que eu consiga chegar e já arrumar um emprego, Aham. e seja um lugar que tenha bastante oportunidade de trabalho, que era o meu É. foco, porque eu não o meu foco era vir, trabalhar e, tipo, um pouco de oportunidade se eu quisesse ficar. Uhum. E eu acho que tem a diferença se o foco é ir estudar o inglês e voltar. Sim, sim. Porque aí Byron Bay é o lugar perfeito para você Ótimo. ir, você estuda, você tá num lugar Curte a maravilhoso, natureza, é bem curte. aquele clima australiano que quem nunca veio pra Austrália tem aquela ideia, né, de Austrália é praia, e pode ser, né, a Austrália é um Sim. país, né, de dimensões continentais, muito grande, enfim, que Aham. tem tudo quanto é tipo de cidade, né. Sim. Então Byron Bay é muito aquela ideia: "Ah, vou estilo né, o jeito australiano Uhum. de viver, morar perto da praia", E bem enfim. brasileiro também, é praia, Também, sol, também, é. lugar Lindo, maravilhoso. lindo. É, é. E aí eu lembro que nesse stand que eu fui da agência, a pessoa falou: "Olha, então, se o seu objetivo é chegar e arrumar um emprego, ou é Melbourne ou é Sydney. A diferença é Uhum. que Sydney é mais calor, é praia, Melbourne é um pouquinho mais frio, mas na época Sydney era mais competitivo. Então, se você Uhum. chegasse como estudante do zero ali, que você arrumar o seu primeiro empreguinho e tal, e você precisava de acomodação e tal, era mais difícil em Sydney do que Melbourne. Uhum. E aí ela falou: "Se o seu objetivo é chegar, arrumar um emprego, em Melbourne tá lotado de emprego. Você vai chegar Ah. e é bem provável que você consiga super rápido". Acho que E porque Sydney sempre foi o destino mais popular, né, na Austrália. De uns anos para cá, as pessoas têm conhecido mais as outras opções de cidades. E aí, para quem quer tentar um visto permanente, às vezes é melhor ir para uma regional, que são as cidades menores.
Mas Sydney, Sim. né, por sempre ter sido a cidade mais famosa da Austrália e tudo mais, sempre teve Aham. uma procura maior de pessoas, né, indo pra lá pra fazer intercâmbio. Sim. E aí é o que você falou, né, talvez mais difícil conseguir um trabalho, porque mais gente procurando, apesar de ter muita vaga também. Sim, tipo, acho que a competição entre, sei lá, os estudantes ou o Uhum, pessoal que tá naquele meio nível mais básico. uhum. E aí eu lembro de todo mundo falar, mas olha, o clima é bem parecido com o do Brasil, É. a cultura é bem parecida, eles amam praia, churrasco, tal. E aí eu lembro que quando eu vim, eu decidi, tá bom, Melbourne. Aham. Vou pra Melbourne porque é isso que eu preciso, arrumar, chegar ao emprego, essa tá no topo da minha lista, da minha prioridade. E aí eu cheguei, era junho, Hum. e aí eu lembro que o meu avião foi São Paulo, Chile, Uhum. aí Chile, parou em Sydney, e Hum. aí praticamente em Sydney saíram todos os brasileiros que estavam no avião. Eu acho que eu lembro, eram 3 brasileiros foram pra Perth, Aham. e eu e um brasileiro viemos pra Melbourne. Tinha mais gente indo pra Perth do que pra Melbourne, então. Sim, Mais brasileiros, né, no sim. E caso. aí, aí eu entrei no avião, porque aí quando você chega em Sydney, você pega um outro avião, aí é Uhum. doméstico, né. Então só era australiano, ninguém falava mais português. E aí eu lembro do avião descendo, assim, aquela neblina, Aham. você não via nem a cidade. E aí, tipo, os australianos, assim, já comentando, eu falei assim: "Oh my God, miserable. Olha como tá Melbourne". Aí eu lembro que eu parei no aeroporto, eu tinha uma jaqueta que eu tinha acabado de comprar, que era super grossa, eu falei: "Meu Deus, esse lugar é muito frio, quem que falou que Melbourne é parecido, o O clima com o clima Brasil? Não com tem nada a ver o clima do Que Brasil". Austrália é essa aqui que eu tô Sim. vindo? Me venderam a Austrália errada. Sim, é muito frio, eu nunca passei tanto frio na minha vida. Eu também cheguei em Melbourne, eu cheguei em abril de 2015, cheguei anos depois de você, mas foi um inverno bem rigoroso na época, né. Hum, E eu pensei: "O que que é isso, gente? O que que eu tô o que que eu tô fazendo aqui? Que lugar frio é esse?" Porque é isso, né, sim. Melbourne tá bem ao sul, então, né, dá para comparar com cidades ao sul do Brasil. Morei muitos anos em Curitiba, é muito parecido o clima com o clima de É Curitiba, mais frio, enfim. é mais frio. Então, né, Austrália é a mesma Sim, coisa, sul da Austrália é frio, norte da Austrália é quente, enfim. sim, mas hoje eu amo, não troco Melbourne por Sydney, nem por Brisbane, nem por Queensland, nem por nenhum lugar, amo, Eu gosto de amo. Melbourne Já também, gosto tirando o friozinho. sim, sim. E aí, como foi pra você quando você chegou tá, mas você escolheu: "Ah, vou fazer um curso de pra ser cabeleireira", por quê? Você tinha alguma vontade ou foi mais porque te sugeriram, porque era uma profissão que na época né, tinha demanda, que tinha muitas vagas nessa área, como é que foi? Por que que você escolheu e aí você veio com visto de 3 anos, é isso? Isso, foi. A pessoa falou: "Se o seu objetivo é você talvez ver se você gostar, você quer ficar e você tá pensando num visto de permanência", ela falou: "Tem uma lista de profissões Uhum, que se você escolher uma dessas profissões, você depois eles têm um programa que você trabalha por um ano naquela profissão, e nesse você já pega tipo eu não lembro o nome do visto, mas era como uhum. se fosse não é um bridging visa, mas era meio que uma metade do visto entre o visto de permanência, como se fosse um skilled visa. Isso, eu acho que devia ser algo relacionado a um skilled visa, um visto para profissionais qualificados, né, que Isso, deveria ser um visto devia ser um visto temporário para daí depois você solicitar o visto de residência permanente isso, passado um período que você tivesse naquele visto de trabalho temporário, que é um caminho que ainda existe, tá, gente, mas as regras mudam muito o tempo todo aqui relacionadas à imigração, então as profissões que estão na lista também mudam. Então, para quem está ouvindo ou assistindo a gente, e já atua como cabeleireiro no Brasil ou quer atuar como cabeleireiro aqui, né, enfim, é bom consultar um agente de imigração, advogado de imigração, para entender como funciona hoje, quais são as possibilidades, né? Porque cada caso é um caso. E a é. Beth está falando aqui de alguns anos atrás, né? É, Então. era 2007 na época, eu Uhum. nem não sei também se cabeleireiro ainda tá. Ela mostrou a A lista, lista e você aí escolheu. eu falei: Quero "Ah, esse. cabeleireiro, eu acho legal". Porque eu sempre gostei, assim, sei lá, eu acho que eu sempre tive um pouquinho de lado artístico. Aham. Eu falo: "Ah, cabeleireiro é interessante, eu acho que Hum. eu vou gostar". Uhum.
e da lista que tinha, né? Sim, das opções. Porque com a minha grana não tinha como eu bancar uma faculdade. Uhum. Então, eu achei que era um caminho legal, porque se eu me arrependesse e não quisesse ser cabeleireira depois, pelo menos eu tinha o visto de residência. Sim, E sim. aí, eu E já aí você tava... poderia Sim, e aí eu ver vinha outras possibilidades, né? Sim. E aí foi por isso que eu Uhum. escolhi. Aí eu lembro que eu paguei, eu acho que foi uma entrada Uhum. pro curso de inglês, que eu acho que foram 6 meses. E uma entrada que, sei lá, acho que era só um depósito para você garantir a A sua vaga no vaga curso, no no curso curso. profissionalizante. E aí, o que eu queria fazer depois é assim. Por isso que eu estava pensando bastante em um lugar que me desse oportunidade de emprego, porque eu estava contando com um emprego para eu ir pagando aos poucos Sim, o sim. meu inglês e a Uhum. escola no ano seguinte. Que é o que muitos estudantes fazem, né? E por isso optam por países como a Austrália, onde no visto de Uhum. estudante é permitido trabalhar legalmente no país. Tem o limite de horas. Hoje, o limite para pessoas no visto de estudante é de 48 horas por quinzena. Antes eram 40 horas por quinzena. Aumentou Era recentemente. menos, era 20. Por semana. Porque a Tá, por regra quinzena. sempre foi por quinzena, mas aí as pessoas falam por semana, geralmente, para, né? Hum, De forma mais prática, assim. Mas sim. hoje são 48 horas por quinzena, até uns anos atrás eram 40 por Hum. quinzena, enfim. Aí você começou a estudar. Sim, aí eu comecei a estudar, fiz o meu inglês, que assim, na verdade, como eu tinha feito inglês no Brasil, eu acho que 1 ano foi excessivo, fazer 1 ano de inglês foi excessivo. Entendi. Aí eu lembro que eu pedi na escola, eu falei: "Tem como eu começar o meu curso de cabeleireiro Uhum. antes?" Aí eles falaram: "Não, Não, porque porque já aquilo era o tinha. pacote, pá-pá-pá". É. Ah, eu falei: "Ah, então eu vou continuar no inglês e vou usar esse espaço para aprimorar", porque por mais que você tenha o inglês fluente no Brasil, você chega aqui, o sotaque é diferente, Exatamente. o o quanto rápido, sei lá, como é que fala? O jeito que eles falam é Uhum. diferente. Eu lembro que Encurtando as palavras, enfim, sim, expressões, gírias e tudo mais, né? e demorou uns 6 meses pra eu me adaptar e começar a ficar fluente. Uhum. Aí nisso, esse namorado que eu tinha não se adaptou, não gostou, ele decidiu voltar pro Brasil. Eu falei: "Eu não vou voltar, né, eu parei minha vida no Brasil pra vir, não vou voltar, porque Falou: senão eu vou tchau, eu jogar". vou ficar. Eu falei: "Meu filho, então você vai e eu fico". E Uhum. aí, assim, foi um pouquinho difícil? Foi, Sim, sim. mas em 2 semanas eu já estava bem. Aquelas, quando você tem 22 anos, você se adapta, o negócio muda. Eu falei: "Nossa, foi ótimo". Foi a melhor época, na verdade, Uhum. porque aí eu estava solteira, Aí você chegando num começou a país novo, curtir a conheci Austrália. pessoas novas. Aham. E, assim, tem alguns brasileiros que gostam de chegar e focar no inglês, eles não querem ficar ao redor dos brasileiros, mas Verdade. pra mim, foi completamente diferente. Eu queria, sabe, conhecer os brasileiros, eu queria que os brasileiros já estivessem aqui, me apresentassem os lugares. Eu não sei, também porque o meu nível de inglês não era o básico do básico, já era um nível mais Aham. avançado. Você não tinha essa preocupação: "Ai, não vou aprender inglês, né, Exatamente. preciso ficar só com pessoas que falam inglês, porque eu preciso desenvolver meu inglês", Eu né. não É. estava preocupada com isso, eu já tinha meu plano era ficar aqui 3 Sim, sim. anos, não é É. porque tem brasileiro que pega o intercâmbio, fica 6 meses Faz um e volta. intensivo mesmo, quer aprender o máximo de inglês. Então eu É. entendo não querer ficar ao redor dos brasileiros, mas Sim. eu conheci um grupo de brasileiros gigantesco, que a gente se ajudava com o emprego, foi assim que eu arrumei meu primeiro emprego, eu trabalhei numa que deve ter ainda, acho que você deve saber, Hum. era uma churrascaria brasileira que tem na Smith Street. Aqui em Melbourne. Copacabana. O Copacabana não existe Não? mais. Ah, ok, Já então fechou já faz uns anos, mas muitos brasileiros. É isso, né? Esses sim, lugares brasileiros, né? Restaurantes brasileiros, geralmente são os brasileiros que trabalham nesses lugares. Eu sim. frequentei o Copacabana, fui algumas vezes, mas não existe mais. Aham. Mas isso que você falou de se enturmar com a comunidade brasileira, ainda hoje, né? A comunidade brasileira se ajuda muito, né? Mesmo pessoas que não se Sim, conhecem pessoalmente, em grupos de Facebook de brasileiros em Melbourne, brasileiros em Sydney, por aí vai. Papo Calcinha, que é grupo só de mulheres. Enfim, tem sim. grupos de WhatsApp voltados para profissões específicas, Grupo só de de mães. brasileiros, grupos de mães, exatamente. Os brasileiros ainda se ajudam muito. Então, claro que é uma opção da pessoa. Eu super entendo Uhum. quem quer
ficar só com pessoas que falam inglês para justamente se desenvolver o mais rápido Uhum. possível no inglês, ou quem quer ficar realmente imerso na cultura local. Então, não quero ter Sim. tanto contato com brasileiros, porque quero entender, quero, Uhum. né, conhecer a cultura local. Mas, de fato, a comunidade brasileira se ajuda e Sim. foi como você, eu me juntei aos brasileiros, eu me grudei nos brasileiros, porque eu me Uhum. senti muito sozinha aqui quando eu cheguei, Sim. né, longe da família, dos amigos, da minha cultura. Sim, Então, estar com brasileiros me fazia muito bem, né. Pra mim também, também. Foi a forma de você ficar É, menos sozinha é, e tá todo mundo na mesma, todo mundo sentindo saudade da família, todo mundo querendo arrumar emprego, então meio que todo é. mundo um ajuda o outro. Uhum, E aí foi o primeiro lugar que eu, arrumei emprego. uhum. Aí você arrumou um emprego num, aí você já começa a fazer o seu network, aí você começa a É. arrumar emprego em outro lugar e tal. E aí esse ex-namorado foi embora, eu continuei, e aí 6 meses depois eu conheci o meu atualmente marido, Marido, aham. que é irlandês, e a gente foi namorando, foi ficando, e eu não tinha intenção nenhuma de namorar, nada, de ter um Sério, relacionamento né? Aham. sério. Uhum, E ele também não, porque ele só estava viajando pela Austrália e os planos dele era voltar pra Irlanda. uhum. E aí ele foi ficando, e a gente continuou namorando. Aí vocês combinaram no começo: "Olha, não vamos nos aproximar tanto, né, não vamos ter nada sério". Quando viram já Sim, estavam sim. Aí ele falou: "Ah, eu acho que eu não vou voltar, né". Eu falei: "Ah, então vamos ficando". E aí a gente, depois de uns 6 meses, a gente começou a morar com um casal de brasileiros, amigos meus Uhum, aqui, e foi o primeiro lugar que a gente dividiu juntos e foi super tranquilo, bacana, a gente uhum. morando junto, e uma coisa que eu nunca jamais imaginaria no Brasil, conhecer uma pessoa, 6 meses depois você muda com a pessoa, divide a casa com a Exatamente. pessoa, completamente Que é uma assim. coisa que também, acaba acontecendo aqui, aconteceu comigo também, comecei a namorar. Aí o que que acontece, gente, às vezes você vai dividir casa, né, porque o estudante geralmente divide casa, né, porque você não tem condições de bancar uma casa sozinho, enfim, então você vai dividir casa e tem casos de você dividir quarto. Eu já dividi quarto com outras meninas quando eu cheguei, por Uhum, exemplo, a gente morava numa casa com 10 pessoas, é muito comum aqui. E aí quando eu sim. comecei a namorar também foi a mesma coisa, passou um tempo, uns meses, os 2 tinham que sair de onde estavam, a gente falou: Uhum. "Ah, então vamos morar junto", e é isso. Sim, Você conhece a pessoa há meses e vai morar junto sim, com a pessoa, exatamente. enfim. Eu perguntei: "Você quer morar junto com esses meus amigos?" Ele: "Ah, vamos então". Eu falei: "Então tá", sem pensar muito, sabe, Ah, muito ahead, assim, que bom que foi planejar. dando certo, Que né, então. bom, que bom. E aí o que que aconteceu? Você concluiu o seu curso profissionalizante de cabeleireira, mas Concluí. aí ao mesmo tempo, nesse período, você passou a ser dependente do seu atual marido no visto de trabalho dele, não foi isso? Sim, porque quando, tem um visto de facto, né, que chama Uhum. quando você tá num relacionamento estável com alguém por mais de Isso. um ano e você tem como Provar. provar que esse relacionamento é estável, então meio que você tem os mesmos direitos como de um casal casado. Sim. E E aí você pode aí passar a ser dependente no visto da pessoa, né. É. sim, aí como eu apliquei para esse visto de facto com ele, o Uhum. visto que ele tinha começou passar a ser o meu Os mesmos também. direitos e tudo mais. É, no mesmo E o mesmo visto. Uhum. isso, e aí ele tinha uma sponsorship com essa empresa que ele trabalhava, e aí quando ele recebeu o visto de permanência dele pela empresa, eu também Uhum, recebi. uhum. Ele recebeu um patrocínio, né, pela empresa dele para um visto de trabalho temporário, que deu possibilidade dele solicitar um visto permanente, né. Sim, Acho que deve ter sido isso. E aí sim, você já estava como dependente no visto dele, e aí você também foi passando por essas etapas, né. E aí quando ele recebeu o visto permanente, você também automaticamente, enfim. E aí sim. você se tornou uma residente permanente, e aí você não tinha mais que se preocupar em estar numa profissão que estivesse na lista e tudo mais, Sim, que né. foi muita É, sorte, porque isso me deu a liberdade. liberdade de falar: "Ah, eu gosto desse trabalho ou não, Uhum. então, ah, não gosto, então vou arrumar outro, porque agora eu já tenho visto de permanência mesmo, então posso fazer o que eu quiser". Sim, E sim. aí eu terminei o meu curso de cabeleireira, e aí eu tinha começado um emprego aqui, um emprego ali, mas eu falei: "Eu acho que isso não é pra mim", porque Uhum. eu tinha muito medo de
arruinar o cabelo da pessoa e ficar horroroso, e a pessoa, ao invés de deixar a pessoa feliz, eu ia deixar a pessoa triste. E aquilo É começou, uma responsabilidade mesmo. sabe? Eu acho que eu não consegui lidar com isso. Entendi. E aí eu peguei e falei assim: então eu tenho que arrumar um emprego, qualquer emprego, sei lá, que apareça. E eu sempre trabalhei em hospitality, tipo bar, restaurante. Você falou lá atrás de, né, ser É. garçonete no avião. Você Sim, veio ser garçonete na Austrália. Eu fui sim. garçonete aqui também quando eu cheguei e eu adorava esse trabalho. Eu trabalhei com festas, né? Eu nunca trabalhei em restaurante tirando pedidos. Eu tinha muito Uhum. medo de tirar pedidos. Tem muitas questões das alergias, que a pessoa faz uma solicitação para Ah, mudar ali um prato ou outro e tal. Eu sim. sempre trabalhei em eventos, então eu já levava o prato pronto para as pessoas, não tinha aquela Hum, coisa do cliente pedir. E como eram festas, eu gostava muito da atmosfera, porque eram pessoas felizes, eram casamentos e tudo mais. Então foi uma uhum, experiência muito legal para mim. E uhum, que me abriu muito a cabeça, assim, no sentido de que legal fazer esse trabalho, sabe? E aham, evoluir no trabalho, porque tinha uns níveis também, né, uhum, de salário. E aí eu fui crescendo ali e fiz contato com muitos australianos na época, que era muito hum, importante para mim pela questão da língua também, enfim. uhum. Então você ficou muito tempo nessa área também, né, Sim, de fiquei. Foi tudo que eu fiz foi trabalhar em bares e restaurantes. Aí eu comecei em restaurante e aí depois eu mudei para hotel. E eu Uhum. gostava do hotel porque era você fazia mais functions, que era tipo Aham. trabalhar nesses Eventos. eventos. E eu É. achava mais legal porque você arruma o ambiente, deixa bonitinho para o evento É. e depois tudo que você tem que fazer é só limpar tipo Uhum. organizar. Então é uma coisa que é menos a responsabilidade de atender no restaurante Sim, e é. o erro ali que você É, faz com a é. pessoa e aquele atendimento ali. Então foi sempre Exatamente. trabalhei nessa área. E aí Mas aí chegou depois você começou a pensar no que você queria. Quando você viu que você não queria ser sim, cabeleireira, você pensou: "Ah, o que que eu vou fazer agora?" E aí? sim, exatamente. Então aí quando chegou que eu pude ter o tempo e a liberdade de Uhum. pensar: o que que eu quero, o que que eu vou fazer". E o que eu tentei arrumar foi, ok, quero um trabalho que não é mais a área de restaurantes e eventos, porque é o trabalho que é sempre à noite e sempre Aham. final de semana. Cansativo, né? É, é. Então eu falei: "Ah, vou tentar arrumar um trabalho da segunda a sexta, às 9 às 5. Escritório, alguma coisa Escritório". de escritório, é. E aí eu tentei tentar usar um pouquinho da experiência que eu tinha do banco e Uhum. tal, ver se eu conseguia alguma coisa na área. Eu consegui um emprego na empresa de eletricidade que chama Uhum. Origin Energy. Aí era um emprego que era ligar para as empresas ou pequenos negócios para cobrar se eles não tiverem Hum. pago a conta deles e Uhum. tal. E aí eu comecei a trabalhar lá, aí passou um ano, eu falei: "O que eu vou fazer? Eu vou ficar nessa área, eu vou ficar Hum. começar a trabalhar, sei lá, e tentar ser promovida em Hum. algum lugar aqui dentro? Será que é isso que eu quero fazer?" E aí eu percebi que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de trabalhar nessa área mais corporativa, de Corporativa, é. empresas, e aí eu Uhum. comecei a pensar: "O que que eu quero como carreira?" Eu não terminei minha faculdade no Sim, Brasil, é. volto a estudar ou só fico aqui, porque dependendo do emprego que você arruma em oportunidade na Austrália, não sei se talvez era a época que eu estava, se ainda é a Hum. mesma coisa hoje, mas tem muita gente que não vai para a faculdade e estuda, muita gente consegue É, oportunidade e eles crescem na empresa sem nunca ter tido, eh, uma 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 formação formação universitária, né. Eu universitária. acho muito É. interessante isso da Austrália, foi bom você tocar nesse ponto, porque é uma coisa que me chamou a atenção aqui também, que eu acho muito legal, que não tem tanta pressão como a gente tem no Brasil, de você ter uma formação, né, Uhum. universitária, de você ter É. ali uma graduação ou uma pós-graduação, um mestrado e tudo mais. Porque é isso, você pode se encontrar numa área que você não é exigido que você tenha uma qualificação, uma formação específica, e ir É. se desenvolvendo ali e ser feliz, porque Uhum. a Austrália tem uma grande vantagem também, que é um dos maiores salários mínimos do mundo. Então, independente da Hum. função que você exerça, claro, que o custo de vida aqui hoje está bem alto, né? Enfim, Uhum. não é que seja um país que tudo é barato, a vida é tão tranquila no sentido financeiro, mas com salários bons e realmente são, né, comparando com outros países, as pessoas conseguem trabalhar em qualquer função e pagar suas contas e fazer um pé de meia, enfim. Então isso é muito Uhum. interessante. Aí não existe tanto essa pressão para você se desenvolver É. nos estudos e para crescer naquela profissão específica, né. Uhum. E aí
eu parei tipo, se eu quisesse, provavelmente, eu poderia ter ficado e continuado uma carreira, nessa empresa. Uhum, E aí eu comecei a pensar, e aí foi aí que eu comecei: "Será psicologia? Eu acho uma coisa uhum, interessante". Aí eu lembro que eu estava entre psicologia ou a área de moda, uhum. e aí eu lembro que eu fui em alguns desfiles e tal, e eu falei: eu não sei, eu acho que não é pra mim. Então, eu acho que eu vou pra essa outra área aqui". E aí eu fui, conversei, pesquisei como é que faz, né, como é que você entra pra faculdade e tal. E aí, no Brasil, porque aqui eles têm, eles fazem o Year 12. Eu acho que no Brasil a gente faz 11 anos de estudo, não 12 É, anos. o ensino médio, né, o Year 12 é o último ano do ensino médio aqui, né. É. E aí Mas no Brasil já são 12 também, porque tem até o ano 9, não é, no ensino fundamental. De uns anos para cá isso mudou. Quando eu ah, fiz é? eram 8 anos de ensino Então eu fundamental, acho que agora é. e aí depois 3 anos de ensino médio, o Year 12 é o último do ensino médio, né. Isso. Aí eu lembro que eles falaram: "Ah, como você fez um ano de faculdade, você estava na faculdade, você é equivalente A conclusão à do conclusão". E como eu tenho o visto de permanência, quando você aplica para faculdade aqui hum, como permanente, então eu acho que é um pouquinho diferente das regras se você tá do Brasil, eu não sei exatamente. hum. Mas aí eles falaram porque quando você faz o Year 12, o último ano, você tem uma média das notas daquele ano, e aí eles Aham. usam aquela média para você Ah, entrar, então não tem vestibular é igual no Brasil. verdade. Aham. E aí eu lembro que eles falaram: "Faz essa prova", porque tem uma prova que você pode fazer que é meio a prova equivalente daquela média, só que não é uma prova de vestibular que vai Aham. cair todas as matérias. Sim. É meio que uma prova de inteligência Uhum. para medir, é uma outra forma de medir a sua competência para Tá. você ser aceita naquele ano. E Na aí eu universidade. fiz, aí eu tirei uma média lá que eu não sei o que que era, 75, um negócio assim. E aí, com essa média eu pude aplicar para algumas faculdades que eu escolhi Uhum. lá, e aí eu fui aceita nessa faculdade na Deakin University, foi onde Uhum. eu estudei. E aí, foi aí que eu comecei o meu curso, e assim, eu não tinha ideia nenhuma, eu acho que eu não me informei o suficiente, Hã. porque eu escolhi fazer como full-time student, que Uhum. são 4 matérias por semestre, Tá. e a faculdade aqui te dá a liberdade de escolher quais as matérias que você quer estudar. Então você pode fazer um degree em Hum. science, mas você pode escolher as matérias de art. Por exemplo, Uhum. você escolhe a psicologia, que é a sua main degree, e você pode escolher atuar, você pode escolher educação física e outras Ah, coisas tá. e Aham. misturar. Aí eu Uhum. lembro que eu fiz, a minha era todas as matérias eram arte, era arte e psicologia, Uhum. e aí eu estudei filosofia, Uhum. sociologia, religião, várias coisas que Uhum. foi super interessante de estudar e Sim. que foi, bastante competitivo também. Tem uma muita foco como é que fala? Nas marks que você tira, Das nas notas? notas. Você tem que ter até um certo, o primeiro ano não é tão importante, mas o segundo, o terceiro, o quarto ano, se você não tem uma média de 75%, você não é aceito para o próximo nível. Ah, entendi. Aí no próximo nível, que é o honors, se você não tem uma média de 75, 80, você não aceita para o seu mestrado. Hum. Então é bastante pressão para você estar sempre naquele nível ali que é acima da média, porque senão você não consegue progredir. Ah. E E aí você já aí, sabia que você ia ter que fazer foram 4 anos para o bacharelado, é isso? são 3 anos do bacharelado, Depois um ano, é o que você falou? O o honors, que é honors. o que exatamente? Eu não Eu não sei é como como se fosse um compara no complemento Brasil. para você concluir a sua graduação ali, o seu bacharelado, eu acho, né? Você conclui com 3 anos, você é Tá, formado, você tem uma formação. mas Só que você não pode você atuar ainda como psicóloga, né? não. É, Se o seu objetivo é atuar como psicólogo, você tem que continuar. tá. E aí é mais esse um ano, e depois desse um ano você tem que fazer o mestrado. Depois desse um ano, você tem que fazer o mestrado. Antigamente, parece que alguns anos atrás, os australianos te davam a opção de você parar naquele quarto ano Uhum. e só,
trabalhar. E aí, depois de um certo tempo trabalhando na área, Com 2 experiência anos, com experiência, aí profissional. você poderia aplicar e se registrar. E aí eles Entendi. tiraram isso Hum. e colocaram o foco mais Para no estudar, para para fazer o estudar, mestrado. teoria e E aí prática. você fez tudo então, fez o mestrado de 2 anos. Fiz. E aí como foi para você fazer o curso? Foi tranquilo Foi ou não, foi foi difícil, foi difícil? bastante Hum. difícil. E eu não tinha muita noção o quanto que ia ser difícil. Eu Uhum. lembro que no meu emprego eu falei: "Eu vou começar a estudar, tem como eu mudar meu trabalho para ser part-time, pra eu trabalhar Uhum. 4 vezes na semana ao invés de 5?" E eles foram super flexíveis, eu acho que eu tive sorte no lugar Sim. também. Eles deixaram, e aí eu falei pra eles: "Quando tiver na school holidays da faculdade, eu trabalho os Tempo 5 integral. dias". É. E eles falaram: "Não, tudo bem, a gente pode Uhum. te acomodar e fazer isso também". E aí eu percebi que, tipo, fazer muitos estudantes não trabalham 4 dias da semana, tem estudante que não trabalha, eles só estudam. Exatamente. Ou que trabalha 2 dias na semana, enfim, né, tem Sim, uma agenda ali mais flexível, né. Para quem trabalha em sim, tempo integral ou mesmo 4 dias por semana, é bem puxado, né. sim, super puxado. E eu achei que o nível aqui comparado quando eu estudei no Brasil, muito, muito, muito mais alto Hum. de do que eles esperam do Hum. estudante, do nível de que você apresenta as coisas, sabe. E eu acho que até para os australianos, conforme eu fui conhecendo mais australianos, quando eles saem do high school e começa a faculdade, eles também têm um choque Uhum. do o tanto de pressão e o quanto que eles têm a demanda do Do curso curso. e do nível, a qualidade do que você tem que apresentar, Uhum. o do trabalho acadêmico. E tem muito estudo por conta própria, né, eu já ouvi falar isso, não fiz curso de ensino superior aqui na Austrália, mas ouço as pessoas falarem que o professor te dá o caminho, mas ele não vai te explicar muito em detalhes algumas coisas. Você tem que ir atrás de estudar por conta própria, enfim, algumas Sim, coisas, sim. né. Se você tá vendo que você tá tendo dificuldade, você tem que correr atrás Uhum, do que como é que você vai resolver aquilo. Talvez você tenha que entrar em contato com o professor e falar: "Ó, tô tendo dificuldade". uhum. Mas geralmente as faculdades dão muito suporte, eles vão ter uma área ali para ajudar os estudantes e essa faculdade que eu estudei, eu achei que a estrutura deles de suporte é muito boa. Uhum. E quando, por exemplo, cada matéria, quando você começa, eles já te dão tudo explicadinho, quantos assignments você vai ter que fazer, Que são os quando trabalhos que você tem que entregar, sim, os né. trabalhos, as Uhum, provas, quando que vai ser, quanto de tempo que você é esperado e tal. Eh, Tem algumas matérias que você tem que não tem, você não faz prova, mas você tem que fazer trabalhos. uhum. Tem umas que são mais testes que você tem que fazer. Sim. E então você tem que se organizar e se preparar bem, para aquilo, que se você não fizer, se organizar, você não tira nota. Tem uma coisa interessante que eu acho bom a gente falar, sobre a faculdade, que é quando você já é cidadão, acho que Uhum, tem que ser cidadão para isso, você uhum, pode acessar o RECS, né, que chama o Higher Education Contribution Scheme, que uhum. é uma espécie é um empréstimo do governo australiano, né, para o estudante pagar os estudos, Aham. que é tipo um FIES no Brasil, né, que é o Uhum. Fundo de Financiamento Estudantil no Brasil, que você estuda, você não paga durante aquele período, mas depois que você se forma e começa a receber o seu salário, Uhum. você vai pagando aos poucos. Foi isso que você fez, né? Sim, Depois que você se tornou uma cidadã, é isso? isso, porque no começo eu era, permanent resident. E Uhum, aí, assim que eu comecei, você tem que pagar upfront. Você começa a faculdade, você paga primeiro e depois você começa. E aí, foi o meu primeiro ano foi assim. O segundo ano, eu já tinha conseguido a minha cidadania, uhum, que aí já foi um super alívio, porque eu não tinha aquela preocupação e o estresse de juntar, juntar, juntar o dinheiro para eu pagar uhum. no semestre que vem. Era tanto por isso que eu tive que trabalhar part-time, Sim, não podia não não trabalhar para trabalhar, você estudar, tinha que pagar, é. tinha que pagar. E por mais que meu marido me ajudou um pouquinho ali, Uhum, tudo assim, 90% fui eu que paguei. sim.
E aí depois Mas aí você no segundo acessou. ano foi aquele alívio que aí eu pude acessar, mas no momento eu tenho um débito com Um o débito. governo bem alto, que assim, é claro que você tem que pagar, mas o bom é que eles deixam você pagar quando você tem um salário de até um certo tanto por Sim, ano. sim, Então eles agora não que eu vão tô deixar a pessoa atingindo passando aperto para pagar, né, é, você sim, isso é sim. importante. E só abrindo um parênteses, gente, não tem faculdade gratuita aqui na Austrália, nem para residente permanente, nem para cidadão, tá? Não é só para estudante internacional. A taxa para estudantes internacionais é um pouco mais alta, né? Mas mesmo para quem é residente permanente ou cidadão, a faculdade é paga. Qualquer universidade aqui na Austrália é paga. A vantagem é que cidadãos têm Uhum, acesso, por exemplo, a esse financiamento, digamos assim, né? uhum. Para pagar o curso. Ah, bom, formada, então, você começou já direto a atuar na área, a atender pessoas. Como é que foi esse início aí e o desenvolvimento da sua profissão como psicóloga, depois que você se formou? Então, quando eu me formei, eu acabei os 3 anos, Uhum. e aí eu não atingi a média que eu precisava. Hum. Então eu tive que, na verdade, voltar e repetir 3 matérias que estavam com a minha nota eu passei nessas matérias, só que a nota estava ali, bem Hum. baixa, então eu fui, estudei, refiz as matérias para minha nota melhorar. Então eu não acabei o terceiro e comecei o quarto logo em seguida. Uhum. Tipo, foi um ano que eu te refiz, aí no segundo ano eu consegui, aí eu entrei, e aí quando eu fiz o quarto ano, aí eu fiz o mestrado logo no seguinte, eu Uhum. consegui entrar no mestrado logo depois. Então foram 6 anos que eu demorei para acabar tudo. E aí, no meu quarto ano, eu conheci o Davi, que é um brasileiro que tem uma organização aqui, o CAPA, Uhum. que ele é psicólogo Que formado o no Davi já Brasil. esteve aqui no Bastidores do Intercâmbio, né, psicólogo. Ele mora há muitos anos na Austrália, Sim, ele tá né. aqui, Não fui eu acho que conversei com ele, por isso eu não tenho todos os dados aqui, mas ele está há alguns anos já na Austrália. Ele foi fundador do CAPA, é isso? Que é sim, uma espécie de associação voltada, né, para é. brasileiros, porque o acesso à terapia aqui com psicólogos, ele é caro, né, e aí para quem não tem acesso ao Medicare, que é o acesso à saúde pública aqui na Austrália, o sistema público de saúde aqui na Austrália, tem que pagar o valor integral de sessões, né, de terapia Uhum, com psicólogos, porque pelo Medicare você ainda consegue até 10 sessões, um isso. desconto, é Com isso, Beth? desconto, acho que você tem 40% de desconto. Então o governo te paga 40% do valor integral daquela consulta, Uhum. que mesmo assim ainda é caro para o brasileiro. Sim, sim, é. E É. aí o CAPA ele, oferece, né, esse serviço de terapia de psicólogos, né, de atendimento com psicólogos, sessões com Uhum. psicólogos, por um valor que aí tem até a ver, eu acho, com o que a pessoa recebe, enfim, Sim, né, é tem acessível de acordo com o que a é. pessoa pode pagar. E aí, então, eles oferecem esse serviço para os brasileiros aqui, para os brasileiros não ficarem desamparados, e os psicólogos que trabalham lá são brasileiros que vieram do Uhum. Brasil, já formados em psicologia e que estão tentando se registrarem aqui com Uhum. um órgão de, ai, como é que chama? O órgão que regulamenta a De profissão aqui, né. isso, que Uhum. regulamenta a profissão aqui. E então dão a oportunidade para os brasileiros psicólogos, continuar atuando na Atuarem. área Uhum. e se registrar. E para os brasileiros que estão aqui, que precisam do atendimento psicológico, aqui, porque aí é acessível para eles Uhum. e eles podem ver a pessoa aqui, no mesmo horário de trabalho daqui. Faz diferença, às vezes você ter um atendimento presencial faz muita diferença, né, Sim, e com psicólogos que são muito, experientes, né, e que experientes falam português. e que falam português, Quem quiser exatamente. saber mais sobre o CAPA e sobre o trabalho do Davi, Davi Chong, tem um episódio com o Davi aqui no Bastidores do Intercâmbio, é só procurar aqui no canal. E aí você teve esse contato com o Davi, então, e logo em seguida, e aí depois você se formou e começou já a atender pessoas, a atuar na área, é isso? Sim, eu tive um contato com ele, porque quando eu tinha terminado o meu quarto ano, eu não tinha experiência ainda na área, porque eu Uhum. ainda trabalhava na mesma empresa. Então era completamente sem experiência nenhuma. Eu achei,
quem sabe com ele seria uma oportunidade de trabalhar na organização e começar a atuar na área. Só que eu era muito inexperiente para trabalhar nessa organização, mas ele, desde o começo que eu conheci ele, ele já meio começou a me mentorar e falar, me dar Hum. dicas: "Olha, você já tem o visto de permanência aqui, tem tanta oportunidade para você aqui, por que você não vai e faz isso? Se não der certo aqui nessa área, você vai nessa". E aí eu comecei Uhum. a aplicar para vários empregos. Aí eu saí da empresa que eu estava, e aí eu comecei a trabalhar numa escola com crianças autistas. E eles Uhum. tinham um programa que era um psicólogo experiente que fazia, e aí para os psicólogos que estavam começando, era o que você tinha que fazer é aplicar aqueles métodos com as crianças. E aí foi um dos primeiros empregos que eu tive. Aí depois Uhum. desse eu consegui um outro emprego numa organização que, faz, oferece tratamentos psicológico para a comunidade de graça, Uhum. e é um lugar que eles, ajudam também psicólogos que estão começando e dão mentoria, e você tem supervisão e tal. E foi aí que eu comecei o meus Sim, primeiros sua empregos. jornada Sim. profissional. E quando você faz a faculdade, o mestrado, você tem o estágio. Uhum. Então É. comecei a atender algumas pessoas na clínica da faculdade, Uhum. e você tem sempre o seu supervisor ali que vai te ajudar a fazer a terapia em si, né, porque na Uhum. faculdade você aprende a teoria, mas você não aprende a prática, você só aprende a prática depois, bem depois, quando você já tá no seu mestrado. E aí que você aprende Ah, um tipo de como você entendi. colocar toda aquela teoria na prática, que é Por isso completamente diferente. é, por isso que você tem que passar pelo mestrado, né, para você justamente estar apto a depois atender realmente as pessoas, enfim, Sim, sim. né. Então você aprende tudo primeiro, a teoria científica Uhum. porque a psicologia é muita ciência, né. Então Uhum. você aprende sobre a história Uhum. e, tipo, como você fazer pesquisa, como é que você determina se um tratamento vai ser eficiente ou não. Então você tem que aprender Sim. muita parte acadêmica e Uhum. científica da psicologia, mas porque eu acho que tem muita gente também que escolhe ser mais cientista e acadêmico na área. Nem todo mundo quer ser Sim. psicólogo É, que clínico e fi trabalhar tem com pessoas que vão pessoas. seguir a carreira acadêmica, né, que vão ficar ali no meio acadêmico, enfim. O que você está fazendo hoje, então você atende as pessoas, como é que é o seu trabalho hoje, como você se sente hoje, né, como uma profissional, como uma psicóloga profissional atuando aqui na Austrália? Eu adoro. Foi a escolha certa. Aham. Eh, eu ainda tô o Davi ainda é meu supervisor, Uhum. então eu conheço ele agora desde, né, não sei, anos agora. E eu aprendi com ele, porque ele ensina um método um método de terapia. Hum. Se eu falar o nome aqui não vai fazer sentido para ninguém, mas é um método de terapia que tem um jeito de você tem que estudar aquilo, e é complexo, é difícil, Aham. mas é muito legal, porque quando você tá trabalhando com a pessoa ali no one on one, que as pessoas vêm para fazer o tratamento, você começa a perceber o quanto que aquilo tá, tipo, fluindo e tá ajudando a Dando pessoa, resultado, dando né. Aham. resultado, assim. E às vezes você vê uma pessoa por 3, 4 sessões e a mudança, assim, é gigantesca. Uhum. Então é a parte mais legal que tem, é quando você tá trabalhando e você tá vendo que o seu trabalho tá fazendo aquela diferença pra pessoa. Então é a Uhum. parte que eu mais amo. Então é todo o esforço que eu coloco nisso, porque é muito difícil, assim, na minha opinião. Sim. É difícil, tem a demanda de horas e de esforço que você coloca nisso é grande, mas o resultado que eu tenho é muito rewarding, sabe. Então Uhum. Gratificante, né. gratificante, É, de en você ver que sim, a pessoa tá evoluindo, né, melhorando naquilo que ela precisa, né, para as necessidades dela, enfim, naquele sim. momento, né. É. Então eu comecei a trabalhar numa clínica, que é uma private practice, que é de uma pessoa que tem. E aí eu trabalhava lá como contratada, que Aham. eles falam aqui.
Mas é como se fosse o meu business. Entendi. Ela só tá me dando a sala O espaço com o espaço físico. físico, o sistema e os clientes, né, que Entendi. eles chamam clientes aqui, não Uhum. pacientes, mas paciente e cliente é a mesma coisa. É. Mas, Uhum. aí eu comecei a trabalhar lá, trabalhei acho que uns 2 anos, foi a primeira private practice, primeira clínica que eu trabalhei. Uhum. E aí, depois que eu tive, as minhas crianças, eu quis um lugar mais perto de casa. Uhum. Então eu saí de lá e arrumei uma outra clínica para eu trabalhar, e aí eu trabalho nessa outra clínica 2 dias da semana, e os outros 2 dias da semana na minha própria clínica, Ah, que que legal, eu você tem sua comecei. própria Agora eu clínica, tenho que minha próxima ótimo. minha Que própria bom. clínica. Uhum. E aí, então agora eu que tenho que arrumar Os os clientes. clientes, então tem Aham. toda uma coisa que eu tô aprendendo que é legal E também. até administrar um negócio próprio, né, enfim, tem esse lado também, Sim, eu acho, né. Sim, sim, eu tive que aprender sobre Google Ads, como é É. que eu atraio os clientes de um você tem Sim, que fazer sim. tem um network que você faz com os, GPs daqui, com Ah, os com os como é que fala? médicos, os clínicos Médicos gerais, clínicos porque gerais, eles que dão o referral, né, eles Sim, e que o encaminhamento. identificam que uma pessoa precisa ter o atendimento psicológico, eles encaminham, né, a pessoa Isso, para você ou para é. um psicólogo, enfim. Sim, Aham. uma pessoa que se ela quiser pagar particular ou quiser usar o health insurance delas para psicologia, elas podem, mas o Uhum. governo te dá acesso a 10 sessões por ano. Por que não? Por que que você não ia acessar isso? Exatamente. Então, É. Uhum. esse é o método. A pessoa vai, fala com o A GP e pega. Agora você, não tem clientes brasileiros, né, você estava me falando, ou a grande Não, maioria é australiana, você é. enfim. Não, Não sei se é australianos, né, de outras nacionalidades, enfim. sim, sim. Porque os brasileiros, ou eles sabem do CAPA aqui, É verdade, que aí tem ou o CAPA, que é essa organização, né, voltada para brasileiros aqui, enfim, isso facilita, né, porque é isso, as pessoas têm conhecimento daquela associação específica, não sei se é associação, enfim, mas um órgão específico, uma é. entidade específica que atende brasileiros. Ou fazem online, né? Hoje em dia também está muito comum as pessoas fazerem terapia online, né? Sim, Enfim. porque é efetivo tanto quanto em pessoa. Uhum. Então eu acho que talvez muitos os brasileiros vão perguntar para alguém: "Você conhece alguém para indicar?" Ou vai Uhum. falar no Brasil, para o seu médico no Brasil ou com alguém do Brasil: "Você É, conhece?" E é, aí, é. se você faz daqui, no Brasil, vai ser também mais Mais barato, barato, porque você vai converter, é você verdade. ganha em dólar É australiano e você verdade. está pagando. E É, no Brasil, o psicólogo é mais acessível do que sim. aqui. Uhum. Então, eu acho que é eu acho que é por isso também, eu acho que muitos brasileiros não vão aqui no Google e coloca "psicóloga brasileira em Melbourne". É verdade, acho que E tem eu não isso sei ainda. se o meu site vai eu coloquei no meu site eu não sei, não sei muito dessa coisa, Hã. tecnológica, mas eu coloquei no meu site que um dos keywords que é para aparecer, é se alguém colocar psicóloga Brasileiro. brasileira em Melbourne, É. é para o meu ad aparecer Aham, lá. aham. Então eu não sei se o pessoal procura ou não, Sim. mas Gente, tem a Beth aqui, tá? se precisar. Ou Callingham. Callahan. Ou Callahan, E que desculpa, não gente. ajuda também o Beth ou nome. Callahan. É do meu Aqui em marido o Melbourne, nome. atendendo em português também, viu? Sim, eu atendo em Ah, português. Beth, para finalizar, o que que você tem a dizer para as pessoas, você como uma psicóloga, que é uma imigrante, que já passou por todo esse processo de adaptação, enfim, com relação mesmo à saúde mental, né? Como as pessoas podem cuidar da saúde mental delas, estando longe da família, dos amigos, da cultura, do país. Eu sei que é difícil falar assim numa frase, né? Em duas Uhum. frases, mas enfim, tem algo que você possa dizer para as pessoas que estão passando por essa experiência de adaptação? Eu tô aqui 10 anos e morro de saudade do Brasil todos os dias, da família e tudo mais, da Aham. cultura. Então tem os altos e baixos, a gente sabe disso, mas Uhum, enfim, o uhum. que que você tem a dizer como uma profissional para as pessoas que passam por isso, estão passando, vão passar, enfim? É um luto, né, quando você deixa o Brasil. E eu acho que às vezes muitas pessoas, eh, lidam com o luto, acha que o luto é só quando você perde alguém. Mas não é, a gente lidar com o luto e a tristeza o tempo todo. Então é importante a pessoa se cuidar do emocional e da tristeza que você vai sentir quando você tem saudade.
Então, não tentar bloquear aquilo ou fingir que você não tá sentindo aquilo, que você deveria estar feliz porque você tá que você não deve É. sentir tristeza porque você tá tendo essa oportunidade de estar num país e você só deveria estar feliz, que não é bom negar que você tem tristeza, porque a gente só sente tristeza quando a gente ama. Então, se você tá fora do Brasil e todo o seu país, sua cultura, todas as pessoas que você ama estão lá, como você não vai sentir triste por ter deixado aquilo? Então, Uhum. eu acho que é importante as pessoas não se isolarem, reconhecer e validar que você tá tendo esse sentimento e não se isolar, dividir com outras pessoas que você tá se sentindo assim. E a maioria das pessoas vão ver que se ela tá sentindo aquilo e tem um outro brasileiro ou talvez alguma pessoa de outro país, colombiano, italiano, francês, eles provavelmente vão estar sentindo a mesma coisa e é bom dividir, ter alguém para conversar e dividir sobre aquilo. Então, a dica que eu dou é não se isole e não, tenta fingir que aquele sentimento não tá existindo. É bom, Uhum. então, dar atenção e se cuidar daquela parte emocional. E se vê que é necessário procurar ajuda profissional. Como você já citou, tem o CAPA aqui em Melbourne, né, tem outros órgãos aí espalhados pela Austrália, tem as linhas de atendimento, né, você pode ligar, algumas têm serviço de tradução, inclusive, se Sim, eu não me sim. engano, tem É. Lifeline, tem Beyond Blue. A gente pode deixar alguns números e sites na descrição desse vídeo, que eu acho que pode ser importante para as pessoas, Aham. né. E para psicólogos que querem trilhar uma carreira aqui na Austrália, é possível? Para quem Sim. até para quem está vindo e quer validar a profissão aqui, enfim, tem como procurar, né, um auxílio profissional também para trilhar o caminho para isso, né. Tem, com certeza. Tem muita informação que a pessoa pode procurar sozinha, ou elas podem entrar em contato com o CAPA, que eles tenho certeza que eles vão ajudar, ou com o Davi diretamente, se for um psicólogo que tiver a intenção de vir para a Austrália e atuar aqui, entrar em contato diretamente com ele. Com agentes de Também imigração também, com enfim, né, agente que de vão saber imigração. também, né, Sim, e orientar. conforme as leis vão mudando com essa organização que tem, que é o APRA, que é o que cuida, de ter o registro e tal, parece que agora tá até melhor, tipo, porque tem 2 diferenças, você pode ser um psicólogo geral aqui ou psicólogo clínico. Uhum. E aqui, para ser o psicólogo clínico, você na verdade ganha mais, você tem um rebate maior do governo. Então por exemplo, se você vê um psicólogo clínico que ele te cobra $200 pela sessão, você recebe $145, 145, 142 de volta. Uhum. Se você vê o psicólogo geral, que eu sou o psicólogo geral, você recebe $98 de volta. Então, a minha fee vai ser Uhum. mais barata do que o outro psicólogo. Entendi. E Uhum. aí eles estão meio que mudando essas leis aqui na Austrália, que eles perceberam que isso é uma coisa antiquada, que se você fez o mestrado clínico não tem muita diferença do outro mestrado. Entendi, Todos, na aham. verdade, deveriam ter o mesmo rebate. E Uhum. aí, eles estão vendo agora, se você é um psicólogo do Brasil, que você fez os 5 acho que no Brasil são 5 anos de faculdade. Hum. E se você fez um mestrado lá, que são outros 2 anos, e você veio para cá, então você está no mesmo nível de estudos que tá aqui. Então você pode, na verdade, ter até, a possibilidade de você já pegar o seu registro como clínico aqui, Uhum. que antes, até um ano atrás, acho que muitos brasileiros teriam que fazer o mestrado aqui de novo Entendi. para ter Uhum. acesso a isso, e agora não. Agora isso tá mudando já, Está mudando para melhor, então, para para os melhor, para os profissionais, né, que já têm uma profissionais. experiência, já têm a formação, já têm a experiência. Sim, então é um Bom. pouco lento o Uhum. processo, mas é muito provável que a pessoa vai conseguir ter Uhum. o registro dela como psicólogo aqui. Ótimo. Não deixe de consultar um agente de imigração, um advogado de imigração, se você quiser saber mais informações sobre esse processo, né, tem profissionais que podem ajudar nesse sentido.
E boa sorte, né, para todos que forem tentar. Muito obrigada, Beth. Foi um prazer te receber aqui, saber um pouco mais da sua história. Acho que você está satisfeita, né, com o seu momento aqui na Sim, Austrália, profissional, pessoal, enfim. sim, sim. Não, obrigada por ter emitido. Eu fico, feliz se eu puder ajudar alguém, Uhum. com informação, alguém que está pensando em vir estudar na área, ou qualquer área, na verdade. Eu acho que aqui é um país muito bacana, eh, que eu não tenho o que reclamar. Eu Uhum. eu aconselho todo mundo, se você quiser ir pra Austrália, vai, porque, bom, pelo menos no meu na minha opinião, foi, um país muito acolhedor e que me abriu muitas oportunidades. Tudo que faltou, precisou, foi só a vontade. Eu Uhum. senti que o que eu tentava, as portas se abriam. Pode ser um pouco da minha percepção de como foram as coisas ou também da minha experiência, mas eu acho, eu lembro que na época que eu cheguei que eles falam the lucky country, né, que é aqui. Mas eu achei que comparado com o Brasil, eu achei que as minhas oportunidades de o que eu tive aqui muito maior o acesso do Uhum. que pelo menos na época, né, na época que eu Uhum. estava lá. Bom, obrigada, sucesso para você e até a próxima, né? Obrigadão. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até agora aqui no Bastidores do Intercâmbio. Quer conhecer mais histórias inspiradoras? Acompanhe o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.